a Terra é um ser vivo, a Terra não é um ser comum, mas existe uma força que permite, eu vou falar de uma outra maneira hoje, totalmente diferente da maneira que eu expliquei, porque a maneira que eu expliquei ela é complexa para entender, porque o que existe é um presente dinâmico, não existe presente fixo, porque o tempo não para, ele está sempre andando, não é isso? Então a evolução não pode parar, tudo está evoluindo, o universo inteiro está em movimento, então não existe o parado. Então eu falo, agora já foi, não, agora já foi, não, agora já foi, então não tem. Então o que é na realidade o presente? O presente é uma transformação dinâmica do futuro em passado, mas ele é dinâmico. Então quando eu entro no presente estático, aí sim, tudo para. Aí eu entro numa dimensão parada, onde tudo estaciona exatamente naquele instante, não é isso? Como estava naquele instante. Então fica tudo congelado, todas as pessoas ficam paradas, o automóvel para, os aviões param no ar, as pessoas param o que estão fazendo, então a gente entra numa dimensão do parado. Então isso é impossível existir, não é isso? De uma forma material. Por quê? Como é que eu posso parar a Terra se a Terra gira a 1.670 km por hora? E se a gente brecar a Terra, o que acontece? Vai sair gente por todos os lados. Não fica ninguém na superfície da Terra. A água sai, quer dizer, implode a Terra fica totalmente destruída. É como tem uma passagem bíblica que determinados evangélicos falam que é verdadeira, porque a Bíblia não mente, a Bíblia fala a verdade, que Deus parou o Sol. Então, se Deus parou o Sol, o que acontece com o Sol parado? O Sol gira em torno dele. Ele tem uma força gravitacional tremenda e girando em torno dele, ele faz com que todos os planetas girem em suas órbitas elípticas em torno do Sol. Então, parar o Sol significa parar uma velocidade de 990 mil quilômetros por hora, que é a velocidade que nós estamos no braço da galáxia em relação ao centro do Sol, ao centro da nossa galáxia. Então, veja, sabe o que é brecar, puxar um freio assim, dar uma brecadinha com quase 1 milhão de quilômetros por hora? Destrói, desintegra tudo. Então, cientificamente, esse texto bíblico de parou o Sol, ele não é parou o Sol assim no sentido literal da palavra. Precisa ver o que a língua queria dizer com esse parar naquele trecho onde menciona isso dentro dos livros sagrados, não é isso? Então, tem que ver exatamente o verdadeiro significado. E não era parar, como nós falamos, porque cientificamente é absurdo. Mas o tempo não para, tudo está em movimento e o que acontece? Imagina que Deus está mantendo tudo isso, porque alguém criou tudo isso, não criou? Então imagina que tudo que existe dentro da cabeça do Criador, e a cabeça do Criador é o próprio universo. Então Deus pensa e as coisas existem. E se Deus pensa mais depressa, as coisas andam mais depressa. Então com isso você vai entender. Aí o relógio, todos os relógios vão andar mais depressa, porque o tempo está indo mais depressa, é porque Deus pensa mais depressa. Então é uma maneira onde o raciocínio concreto nosso permite entender. Então, se Deus mantém tudo, se Deus pensa mais rapidamente ou ele faz a coisa acontecer, realmente tudo passa mais depressa. Agora, as pessoas que são mais espiritualizadas, as pessoas que têm um grau de percepção um pouco mais afinado, conseguem perceber que o tempo está correndo muito mais. Mas existem estudos científicos, comprovações científicas, não é isso? Então, existe uma tempestade magnética em toda a Terra, uma camada magnética a cerca de 100 quilômetros de altura, não é isso? A gente chama de ionosfera. E é onde tem os íons, não é isso? Ou cargas elétricas positivas e negativas. Então, existe todo um campo magnético envolvendo a Terra, não é isso? E isto é chamado de campo de Schumann. E o que acontece com esse campo de Schumann? Ele tem uma vibração. E essa vibração, em valor relativo, para você entender, era ao redor de 7,2, 7,3 Hz. Então era uma vibração onde este campo, não é isso? Ou este cinto, ou este cinturião, essa camada magnética que a Terra tem e que dá esta vibração. E esta vibração é a vibração normal que as pessoas têm.
não é isso? Então, tudo vibra na Terra dentro desta vibração ao redor de 7 Hz. Mas acontece que, se nós formos medir essa vibração agora, ela está na faixa de 14 a 15, ou seja, praticamente dobrou. E a sensação que dá para nós em cima desse efeito Schumann, qual que é? É exatamente o tempo que demora mais. Então, o dia de 24 horas não tem mais 24 horas. O dia hoje de 24 horas tem 18 horas. Ou seja, está em 2/3. Então é muito mais rápido. Então você fala, mas como é que é possível, né? Como é que acontece? É a sensação que nós temos. E essa sensação é vibracional. Essa sensação é eletromagnética. E o nosso cérebro ele funciona por um processo eletromagnético. Tanto é que as grandes potências têm aparelhos aqui, têm aparelhos direcionados para as pequenas potências e para os países emergentes, jogando vibrações nocivas que afetam esta camada, gerando perturbações nessas pessoas. Então, existe realmente um campo magnético no nosso cérebro, porque funciona com cargas iônicas, ou seja, como que funciona o cérebro? São neurônios que, por sinapse, fazem as conexões, não é isso? E aí forma o conhecimento. Cada neurônio tem 150 mil conexões. E tudo isso é elétrico. Então, entra sódio e sai potássio, então a troca de sódio e potássio dá uma diferença de potencial, que dá uma microeletricidade que faz o cérebro funcionar. Então, ele funciona de uma maneira eletromagnética. E a Terra tem esse cinturão, não é isso? Ela tem essa camada de Schumann que é eletromagnética. Então, quando os astronautas saem da Terra, eles ficam perturbados, eles ficam doentes. E quem está fora dessa vibração fica doente. Então, o que acontece? Para as viagens espaciais, existem adaptadores que colocam a frequência dentro de 7 Hz. Então, essa frequência, quando a gente sai fora da Terra, é diferente da Terra. Então, a pessoa saindo dessa frequência ela fica doente. Mas a frequência hoje, ela está na faixa de 13 a 14, é quase o dobro. E isto provoca uma sensação de tempo que é exatamente 2/3 de um tempo real. Então, um dia de 24 horas passa a ter 16 horas, através desse centurião, através desses efeitos de Schumann. Então, os astronautas, por exemplo, eles têm que entrar dentro de um sistema que é utilizado nas viagens espaciais de acondicionamento vibratório, dentro da frequência de saúde, que é a frequência de 7 Hz, ao redor de 7 Hz. Então, isso acontece. E essa frequência em volta da Terra mudou muito. Então, e é isso que dá essa sensação de tempo correndo. Isso provoca o quê? Perturbações, as pessoas estão altamente perturbadas, isso não permite concentração, isto aumenta o desgaste físico, o estresse é muito grande, as pessoas ficam estressadas, porque Schumann, né, essa vibração de Schumann, quando está muito alta, ela provoca sensação de desânimo, sensação de fraqueza, e a maioria das pessoas estão assim, elas ficam confusas, elas ficam perturbadas, e de repente ela dá até estados de histeria, estados de torpor também. Por um lado, ela leva a histeria, a loucuras, e por outro lado dá um acomodamento mental muito grande. Então a pessoa fica num torpor. Então ela entra na síndrome da passividade, aceita tudo, não faz nada e deixa a vida empurrar. Isso é típico de um final de ciclo. Então as explosões solares, que são explosões magnéticas, repercutem por fora da Terra, nessa distância de 100 quilômetros do piso, aqui onde nós estamos, e realmente faz essas perturbações, dando essa sensação diferente. Eu expliquei de uma maneira totalmente científica, sem falar nada de espiritualismo, sem falar nada de ocultismo, mas o próprio ocultismo age e pensa exatamente da mesma maneira.